Olá, eu me chamo Jorge e tenho 52 anos. Sou casado, pai de 2 meninos e uma menina. Eu era residente da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e desde meus 4 anos de idade. Porém, o nosso município estava vivenciando o auge da violência e da brutalidade. Só em janeiro foram 41 tiroteios. As ruas fediam a drogas e fediam a sangue. Era um inferno total. Já perdi 2 irmãos para o tráfico e não queria de maneira nenhuma que isso se repetisse com algum de meus filhos. Até então que achei uma proposta muito interessante de uma casa no interior de Miguel Pereira. E nela eu vi a chance de se livrar daquele maldito lugar. Confesso que até chegamos a desconfiar de uma casa tão boa e com um preço tão acessível estar livre daquela forma. Mas nós pegamos a primeira parcela e pagamos a casa. Ao chegar lá, sentimos uma energia muito estranha. Uma energia que eu não consigo dizer a vocês. Ao entrar naquela moradia, seu Juca, que cuidava da chácara, nos contou a história de seu Sebastião, a qual o seu Juca era o maior confidente dele. Sebastião era um homem de personalidade forte, que não gostava de perder. O seu passado para trás conta toda a sua história de vida. Mas Juca disse que ele acabou morrendo em uma troca de tiros com um fazendeiro da região. Ao anoitecer, nós precisávamos começar a preparar as coisas para jantar. E eu, juntamente com meu primogênito, fomos buscar a lenha. Ele não queria ir porque escutou o caçula dizer que viu um enorme cachorrão. E esse enorme cachorrão estava devorando um carneiro de uma forma totalmente brutal. Essa criatura, enquanto o devorava, olhava com um olhar macabro. No momento eu dei risada, pois achava que era bobeira daquela criança. Então seguimos naquela estrada escura, que colocava medo até em gente grande. Nós caminhamos ao rumo do bosque, até escutar uns ruídos por dentro da mata, que mais parecia estar sendo causado por algo muito imenso. Naquele momento, meu coração gelou e eu não sabia o que fazer. Até que demos meia volta para retornar à casa, e foi então que, nesse momento, escutamos um estridente uivo. Não esperamos muito tempo. Começamos a correr desesperadamente. E até que surge de dentro de um milharal a criatura mais feia e mais demoníaca que já vi em toda a minha vida. Era uma espécie de lobo com estatura de gente. Nós não tínhamos como fugir. Era só nós e aquela esquisita criatura. Eu decidi atacar, mas fui derrubado com muita facilidade. E então, ele avançou no meu filho. Eu não tinha como lutar.
A fera era mais alta, mais forte e bem mais ágil do que eu. Ele, infelizmente, assassinou meu filho. E eu, em choque, pulei naquele riacho para tentar me salvar, até que consegui chegar em casa. Fui para o quarto, todo molhado e arranhado, e bem calado. Comecei a arrumar nossas roupas e meus outros 2 filhos começaram a chorar. E minha esposa teve um AVC que tem sequelas até os dias de hoje. Se despedimos do seu Juca e partimos para Juiz de Fora, para a pousada de uma prima minha. Com mais frieza, pude concluir que seu Sebastião não morreu, e sim virou um lobisomem para afastar e até matar todos que tomassem a sua casa. Hoje morando em um cortiço aqui em Minas, sou assombrado até os dias de agora. E nunca mais consegui tirar a imagem da minha cabeça. A imagem daquele demônio desgraçado que tirou a vida do meu filho e quase tirou a minha também. Bem, eu venho relatar essa história para vocês verem que, na verdade, o que a gente menos pensa que existe, na realidade, existe, pois esse mundo está todo tomado na maldade e não sabemos mais discernir quem é quem. Obrigado, meus amigos. Olá, meu nome é Midori e moro num bairro de Hamamatsu, na província de Shizuoka, no Japão. A minha casa fica próximo de uma linha de trem e do outro lado da linha, tem um cemitério pequeno, como muitos que existem aqui no Japão. Em cada esquina é normal nós vermos um cemitério. Bem, eu trabalho das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite. No verão, vamos de bicicleta ao serviço, pois a fábrica é perto de minha casa. E a linha de trem tem uma passarela, tipo uma cancela, que quando o trem está vindo, ela baixa e ficamos esperando o trem passar do lado do cemitério na volta. E isso demora uns 5 minutos. Às vezes, porque muitas vezes ocorre do trem ser bem longo. Um certo dia, na volta do meu serviço, eu estava perto da cancela. E quando o sinal tocou e a cancela abaixou, e em seguida tive que esperar. Mas eu comecei a ficar nervosa, pois já era às 9:30 da noite e estava bastante escuro, pois as ruas do Japão não são iluminadas e os postes têm luzes inteligentes que acende somente quando passamos embaixo delas. O trem não parava de passar, e quando olhei para o lado, percebi entre 2 casas algo estranho se movimentando. Então comecei a olhar pensando que fosse alguém que estivesse vindo. Mas logo percebi que era algo grande
que se escorava nas paredes de uma das casas. Seus olhos eram de um tom amarelado e pela altura se tratava de algo bem grande e me olhando no escuro. O desespero me deixou congelada e nem sequer consegui me mexer em cima da bicicleta. Se eu voltasse para trás, teria que passar por aquilo. E na minha frente estava o trem e a cancela baixada. Comecei a ouvir um rosnado ameaçador e logo percebi que vinha do lado daquele ser. Voltei à realidade e olhei para o trem que estava passando o último vagão. Atravessei a cancela por debaixo, largando a bicicleta e correndo o máximo que eu podia do outro lado da linha do trem. Quando eu olhei para trás, ouvi o barulho da bicicleta que estava sendo atirada na linha do trem, com todos os meus pertences. Só aí então vi que aquela criatura, que mais parecia um urso enorme e peludo. Mas estranho, naquela região não havia ursos. A minha casa já estava próxima, mas por ser um prédio, tinha uma escadaria para subir. Embaixo ficavam as bicicletas e os carros dos moradores. Quando cheguei na esquina do prédio, aquela criatura soltou um uivo medonho e me fez estremecer de medo dos pés à cabeça. No prédio moravam algumas famílias de peruanos e um deles estava vindo na rua de uma máquina que havia na frente do prédio. Foi aí então que ele gritou para que eu corresse o mais rápido que pudesse, pois o animal estava atrás de mim, quase me alcançando. Como ele morava embaixo com a família, ele abriu rapidamente a porta. Entramos todo correndo dentro do apartamento deles. Aquela besta fera chegou na porta e, segundos depois, passou a arranhar as paredes e soltar uivos medonhos que assustaram as crianças e aos outros moradores do prédio, que logo saíram na sacada para olhar o que seria aquela coisa. O japonês deu um grito e, pelo olho mágico da porta, vi aquela criatura dar tapas e pular sobre o capô do carro que estava em frente. O alarme disparou e foi aí então que aquele animal saiu correndo. Mas até hoje não sabemos de onde surgiu aquela criatura, nem mesmo o que seria essa tal coisa que tinha a cara toda deformada, orelhas pontudas, e segundo os moradores do andar de cima que estava na sacada olhando tudo aquilo, disse que aquele animal era bem inteligente, pois quando o alarme disparou e o japonês dono do carro gritou, aquele ser estranho saiu dado em pé e olhou para trás dando patadas no ar, como se fosse um tom de ameaça. Depois se pôs em 4 patas e saiu a toda disparada pela rua. Pensei nas histórias da minha avó, que era japonesa, nascida no Japão, e contava que antigamente ela morava nas montanhas. E os antigos contavam história sobre pessoas que viravam feras e atacavam povoados, levando criança,
levando animais e causando o pânico e o terror. E eu sei o que vi, e as outras pessoas também viram. Nunca mais duvidei que essas criaturas existem. E todas estão por toda a parte do mundo, pois muito e muito vejo as pessoas relatarem história em toda parte desse mundo. Bem, apenas são chamados por nomes diferentes. Do Japão, são chamados de Okami Otoko. E essas feras, na verdade, para mudar de nome é uma coisa, mas na realidade é uma só. É o temível e famoso lobisomem, que ataca ferozmente e mata qualquer um que vê pela frente. Obrigado, amigo, por contar o meu relato.